cruzeirenses, boa noite! Bem-vindos ao programa Fala Comigo, hoje estreando aqui na Rádio Cruzeirense pela primeira vez. Aqui conosco teremos também nossa convidada Simone Bittencourt, terapeuta holística. Boa noite, Simone! Boa noite, Paulo, boa noite, Rádio Cruzeirense, Rádio Silveiras. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, uma honra enorme ter sido convidada para estrear o programa, né, gente? Tudo de bom. Imagina, Simone, você merece muito mais. E olha, eu vou ser muito sincero, semana passada que nós tivemos a palestra, né, que foi da Cura Interior, e eu fiquei apaixonado pelo tema, que é um tema que rege a minha vida, e por isso eu tive o extremo interesse de conversar com você aqui. Muito obrigado por ter vindo, de verdade. Muito bom, fico feliz. Maravilha. Para quem está chegando agora, eu sou Paulo Rodrigues, para quem não me conhece, sou professor de educação física, mas apaixonado pela vida e apaixonado principalmente pela comunicação. Então, por isso, hoje nós estamos dando início ao programa Fala Comigo, que é um programa no qual temos como objetivo entrevistar pessoas interessantes, pessoas que possam trazer para a gente um conteúdo bacana, uma história legal, um aprendizado principalmente, né? Então, pela primeira vez, hoje o Fala Comigo vem ao ar. Então, caso vocês queiram acompanhar o nosso programa, estamos ao vivo na radiocruzeirense.com ou também pelo Facebook Rádio Cruzeirense, ok? Vamos começar hoje então entrevistando a Simone. Simone, eu queria saber qual que é a sua origem, Simone. Você nasceu aonde? É daqui de Cruzeiro? Como é? Sou cruzeirense, Paulo. Nasci aqui, né, em 1970, com 48 anos, quase 49. E vivi aqui até me formei em ensino médio, sempre estudei em escola pública, né, só o terceiro colegial, fiz escola particular. E depois fui para São Paulo estudar. Fiquei alguns anos em São Paulo e em 93 retornei para Cruzeiro. Entendi. E São Paulo, eu não sei como era, né? Na década de 90, no início da década de 90, já era tão populoso igual hoje em dia? Sim, já era. Né? Quando eu fui morar entre a Praça da República e o Largo do Aroche, né? O centrão de São Paulo, que já era esse caos que é hoje. Lógico que piorou muito, né? Hoje eu fico triste quando eu passo lá, porque eu vejo como aquilo virou muito lixão, tem muito morador de rua, tem muito crack. Na época não havia tanto crack assim, né? O crack não tinha aparecido ainda. Mas já era uma região bastante perigosa, mas eu sou apaixonada por São Paulo. Não tenho mais vontade de morar lá, porque a qualidade de vida de Cruzeiro, né, é inegável, mas adoro aquela cidade, foi muito bom. São Paulo eu digo que é a selva de pedra e terra de todos, né? Eu gosto muito de observar diferenças, e São Paulo tem isso, né? Cada rua que você passa, você vê gente diferente, você vê pessoas de outros países falando outras línguas, é meio uma Torre de Babel. E isso me encanta. E essa liberdade de você poder ser você. Você pode sair com a roupa que você quiser, do jeito que você quiser, que ninguém vai estar te olhando, nem comentando. É a parte mais gostosa. É uma delícia, anonimato maravilhoso. Maravilha. E tira uma dúvida para mim, aqui em Cruzeiro, por exemplo, eu lembro, minha família, minha mãe, minha tia, todo mundo sempre falou Arnolfo Azevedo, Oswaldo Cruz. Alguma dessas escolas assim marcou a sua vida aqui em Cruzeiro? Assim? Acho que todas, porque Arnolfo Azevedo foi onde eu estudei, né, no ensino, como é que eu chamo hoje? Fundamental, que era primário, né? Ensino primário. E a minha mãe, Sônia Bittencourt, dava aula no Arnolfo Azevedo para classe especial, que hoje não existe mais classe especial por causa da inclusão, né? Foi mudado o conceito. Então eu cresci no Arnolfo junto com ela na classe especial ali também, ficava um pouco na minha sala, na sala dela. Então o Arnolfo foi todo o meu primário, depois fui para o Oswaldo Cruz e Santana de Castro. O SEMA foi, acho que, uma parte maravilhosa da minha vida, porque foi colegial, e é a hora que a gente realmente entra na adolescência já um pouco mais velha, e é muito bom. O SEMA até hoje já é referência, né? Com certeza, excelente. Aqui em Cruzeiro e etc. Simone, de todas as profissões, né? Hoje nós vamos falar sobre a terapia holística, que é hoje a sua principal referência, principalmente para mim. Mas você já exerceu alguma outra profissão antes? Sim, eu falo que quando a gente vai escolher a profissão, a gente é muito jovem, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e eu entrei em administração de empresas em São Paulo, na FMU, que era naquela época o meu sonho, dizer que eu queria trabalhar na Avenida Paulista de salto alto, coque e blazer. Mas o sonho não durou nem um ano, porque logo no primeiro ano eu vi que aquilo não tinha nada a ver comigo, nada a ver com a minha realidade. Mas como eu também não tinha muita
firmeza ainda do que eu queria, eu fui ficando, né? Me formei em administração de empresas, trabalhei com consultoria, com INSS, com auditoria. Sei. Mas desde no meio do primeiro ano da faculdade que eu já era apaixonada pela holística, isso sempre fui. Então em São Paulo eu comecei a fazer os cursos. Então eu frequentava a faculdade de manhã, trabalhava à tarde e todas as noites, de segunda a segunda, durante 5 anos, 6 anos, eu frequentava institutos estudando e já me especializando naquilo que realmente seria a minha paixão. Que toca, né? Que é o que toca. É verdade. Bom, já que você comentou, vamos explicar aqui o que é, afinal de contas, Simone, terapia holística. Então, a palavra holística, ela vem de holos. Né? Holos significa integral, todo. Então, é um olhar para o ser humano como um todo. Por quê? Por exemplo, dentro da medicina tradicional, você tem as especialidades. Então, se você vai ao ortopedista, você vai olhar só os seus ossos. Sim. Né? Então, é tudo muito, como é que a gente diz assim? Específico, são as especialidades. Uma medicina holística, né, um médico que fosse holístico, porque existe um médico holístico, ele vai olhar você como um todo. Então, ele vai olhar todo o seu organismo funcionando e não apenas o local onde o desequilíbrio está se manifestando. Na terapia holística, a mesma coisa. A gente não olha só para a mente ou só para o corpo. A gente entende que o ser humano ele é um tripé de corpo, mente e espírito. E que para eu estar bem, eu tenho que estar bem nas 3 áreas. Essa dimensão espiritual ela é fundamental na holística. E ela não tem nada a ver, isso é super importante, gente, que fique claro, não tem nada a ver com questão religiosa. Né? A dimensão espiritual, ou transcendência, como a gente chama, é aquele quem sou eu por detrás de todos os papéis que eu exerço. Eu estou Simone, eu estou terapeuta, eu estou mãe, estou esposa, mas tem algo a mais. Então essa essência divina, essa busca espiritual é o que a gente dá uma importância muito grande na holística, e aí cada um vai traduzir isso dentro do caminho religioso que mais se afina, do caminho filosófico. Algumas pessoas, né, que não gostam de se referir a Deus, preferem dizer força cósmica, aí vai depender, né, de cada um. Mas essa dimensão espiritual ela nos move. Então, na holística, a gente envolve várias técnicas, não é só a terapia no sentido de conversa, de bate-papo, mas várias técnicas florais, massagens, cada um vai se especializa numa área, né? Também Reiki, né? Tem muita coisa, né? Numerologia, enneagrama, é uma lista infinita. Mas tudo voltado para esse olhar integrativo, né? De ver a pessoa como um ser completo. Então não adianta eu estar com a mente legal e a espiritualidade faltando, né? Ou eu estou muito espiritualizada e não cuido do corpo. Então não dá. A gente tem que estar sempre com os 3 pontos em equilíbrio. É interessante. Eu estava, lógico, pesquisando para poder ir para a entrevista, né? E eu li, na verdade eu li sobre 4 pontos. Eu li sobre o que falava da parte física, mental, espiritual e energética. Neste caso, por exemplo, que eu entendi como 4 pontos, seria específico de algum desses sistemas da holística ou pode também ser encarado no todo? Não, na verdade, tudo é energia. Né? Desde Einstein, isso, gente. Einstein tem uma frase que eu gosto muito quando ele diz assim: tudo é energia e isso não é filosofia, é física. Né? E por quê? Porque ele mostra que hoje esse já é um conhecimento científico. Hoje, desde Einstein, nem sei quando Einstein viveu, no começo do século passado, né? Então, tudo que existe é energia. A energia é a matéria-prima do universo. Eu sou constituída de energia, esse copo é constituído de energia, tudo é energia. Então, esses 4 pontos que você diz, na verdade, o meu corpo físico não existe matéria. Matéria é energia condensada. Né? Emoção, energia. Então, a energia, ela engloba tudo isso. As manifestações, enfim. A energia é a forma como ela manifesta na vida. Entendi. Então, na verdade, assim, a holística é o ser. É o ser, cuidados com o ser. O ser no total. O ser no total. Buscar sempre, a gente fala que na holística nós acreditamos na felicidade. Não na felicidade como um estado temporário de euforia. Ninguém vive alegre, eufórico o tempo todo, isso seria uma loucura. Mas na felicidade no sentido de plenitude, de paz.
enquanto eu não chego nessa paz, eu ainda não me conheço. Entendi. Então, e é isso que a gente busca na holística. Que legal, que bacana. E Simone, vamos lá. Da terapia holística, por exemplo, quem pode procurar a terapia holística? Qualquer pessoa, independente da religião, como você falou, de crenças, etc. Todos estão abertos a poder buscar esse conhecimento? Ou, por exemplo, se chegar alguma pessoa com alguma filosofia de vida, não é aceito? Como é isso? Não, de maneira alguma. É para todos. É para todos, porque não tem nenhum vínculo com religião. Né? É para o ateu, é para o cristão, é para o budista, é para todos. Eu tenho pacientes das mais diversas religiões, eu já atendi padres, já atendi pastores, né? Já atendi testemunha de Jeová, de todas as filosofias. Porque as pessoas estão cada vez mais entendendo, né, Paulo, essa necessidade de cuidar de si, né? de ter um olhar mais profundo sobre a vida. Eu acabei de vir agora de um grupo de meditação que eu estava guiando, né, e a gente estava conversando sobre Viktor Frankl. Viktor Frankl, ele foi um neuropsiquiatra austríaco que na época da Segunda Guerra Mundial ele foi para os campos de concentração, inclusive foi para Auschwitz, né, que foi o pior de todos. O Viktor Frankl, ele dizia assim: quando você tem um propósito de vida, quando a tua vida tem um sentido, você suporta qualquer coisa. Porque ele percebia nos campos de concentração que haviam pessoas fortes, fisicamente saudáveis, homens que teriam tudo para aguentar o tranco, vamos dizer assim. Né? E esses morriam. E tinham outros que já chegavam no campo doentes, frágeis, com aspecto já, né, desvanecido, e de repente sobreviviam. E em cima disso, ele ficou 5 campos de concentração, quer dizer, teve muito tempo para estudar, né? Ele foi observando e chegando a essa conclusão: se você tem um sentido para a tua vida, você suporta qualquer situação. Temos até um filme, né, que retratou algo similar, que era A Vida é Bela, A Vida é Bela. Que o pai ia para o campo de concentração e fingia para o filho que aquilo era um teatro, que aquilo era apenas uma brincadeira, e com aquilo ele passou pelo campo de concentração, escondendo o filho e vivendo um estado de alegria, né? Exatamente, porque aquilo que você acredita é o que você vive. Exatamente. Uma mesma situação, ela pode ter algo que esteja acontecendo aqui agora, pode ter um impacto para mim, um impacto completamente diferente para você. Depende de como eu olho. Por isso a holística cuida desse olhar. Vamos olhar com compreensão, olhar buscando um sentido, um para quê. Porque o porquê a gente não chega a uma conclusão. Sim. Né? Às vezes as pessoas me perguntam: por que eu estou passando por isso? Eu falo: olha, a gente vai chegar lá em Adão e Eva, e nós não vamos chegar a uma resposta. Mas para quê é uma pergunta fundamental. Exatamente. É como o pingo no lago, né? Ele pinga e as ondulações vão repercutindo para todos os lagos. Para né? que dá dor? Não sei, acho que essa parte da minha vida você não chegou a acompanhar, mas em 2015 eu tive um tratamento oncológico. Sim. Né? E naquela época, quando eu estava fazendo tratamento, eu criei um canal no Facebook, até agora está no YouTube, que é o Diálogos com Simone, onde eu partilhava com as pessoas justamente esses questionamentos do para que a gente atravessa as dificuldades, não por quê. Não porque eu tive câncer, né, mas para que aquela experiência veio. Né? E veio em 3 etapas, né? Foram 3 tipos de câncer. Então, tem que ter uma finalidade. E quando a gente encontra essas finalidades, essas respostas, a gente atravessa com muito mais facilidade. E alivia, né? Parece que tirou um saco de cimento das costas. Né? E muitas vezes, agora pegando um gancho também, existe, eu tenho quase certeza que você deve conhecer também, a física quântica, a mecânica quântica de Ian Couto, por exemplo. Ele fala que nós precisamos apenas soltar. Né? Então, quando nós não sabemos o porquê de algo, relaxa. Entrega. Como diria a Dercy Gonçalves, desculpa o termo, relaxa e vai com tudo, entendeu? Porque lá na frente nós vamos saber, né? Aprender a entregar é o maior desafio do ser humano, né? Exatamente. Porque a gente não entrega nada. Seria como se eu pegasse uma caneta, né, fosse entregar para você, e você sabe tudo de caneta, você vai cuidar bem da caneta, mas eu fico assim: olha, Paulo, veja bem, veja onde você vai colocar. E a cada minuto eu quero ir lá checar se você está cuidando bem da caneta. Então, essa falta de entrega, ela nos causa muitos bloqueios.
não só no nosso relacionamento com a vida, com Deus, mas no nosso relacionamento interpessoal também, porque os relacionamentos afetivos estão sendo muito superficiais por falta de entrega, pelo medo. Na verdade é um apego, né? A gente... Sim. Enfim. Bom, Simone, dentro da terapia holística, qual que é a parte que você mais gosta? A parte da terapia holística que eu mais gosto é a transformação do ser humano. Eu sou apaixonada por olhar assim, aquela pessoa que chegou na dor, completamente perdida, e ela ir se descobrindo. Porque na holística, eu não tenho a ilusão de que sou eu que aponte algum caminho. É a própria pessoa que, a partir do momento que se compromete com aquela busca, ela vai tirando os véus, ela vai enxergando. Então, o que mais me apaixona é a transformação. Agora, lógico, são inúmeras técnicas, é aquelas que eu mais me afinei, né? Eu, desde 96, eu uso os florais. Sim. Comecei com florais de Bach, depois fui acrescentando floral californiano, floral Mata Atlântica, floral de Minas, tem uma infinidade de sistemas hoje. E os florais, eles são muito mágicos, porque eles são um reforço, eles nos ajudam, eles facilitam o caminho, né? Ele dá aquela mãozinha na hora da transformação. Eu falo assim, imagina que você vai fazer uma faxina e que o floral é teu material de limpeza. Entendi. É bem mais fácil com o material de limpeza do que você ter que esfregar sozinho. Exatamente, bacana. E quando você descobriu esses florais, por exemplo, que você falou, começou a trabalhar com Bach, existia alguma necessidade pessoal para começar esse trabalho? Ou foi de acordo com os seus trabalhos, com os seus, como se diz, clientes? Não é clientes, né? Pacientes. Pacientes, obrigado. Com a necessidade dos seus pacientes, você foi introduzindo? Não, foi necessidade pessoal. Minha vida foi toda na prática, né? Na verdade, em 93 eu morava em São Paulo, né? Estava trabalhando, e meu pai, de repente, sofreu um infarto aqui em Cruzeiro. Nossa. E foi dado na época como morto. Graças a Deus está aí até hoje, mas na época... né? E aí minha vida teve que mudar radicalmente. Eu saí de São Paulo, assim, de um minuto para o outro, não foi nem um dia para o outro. A hora que eu recebi a notícia, olha, teu pai está assim e tal, eu sabia que eu tinha que voltar para cuidar das coisas dele aqui em Cruzeiro. Então minha vida mudou muito e eu fiquei muito perdida, porque depois que você sai de casa, cria uma vida independente, é difícil voltar. Eu sei bem disso. A gente criou os planos, você não imagina voltar, né? Então eu voltei e aquilo me deprimiu, me deixou angustiada, me deixou ansiosa. Eu nunca tive uma tendência muito depressiva, mas mais ansiosa. E aí eu fui fazer terapia, né? Porque eu procurei em São Paulo mesmo, eu ia a São Paulo uma vez por semana fazer terapia, com uma pessoa que se tornou minha madrinha, minha grande amiga, Maria Amélia, e ela receitava floral. Eu não acreditava em nada. Eu já estudava holística, eu já conhecia esse assunto, eu já conhecia muita coisa da holística, eu não acreditava em floral. Para mim era placebo. Então, tem gente que conversando comigo, eles falam, mas Paulo, floral, na minha opinião, é placebo. Se eu acredito que aquela água vai me fazer bem, vai me trazer riqueza, aquela água vai me trazer riqueza. Então não é. Eu comecei na mão contrária, que eu comecei assim, não tenho nada a perder, porque a terapeuta, ela mesma manipulava e me entregava o vidrinho. Acho que se ela desse a receita para eu manipular, eu não faria. Uhum. Mas quando ela dava o vidrinho da minha mão, tipo, não acredito nisso aqui, mas vou tomar. Então, eu comecei sem acreditar em nada do floral. Nada. Né? E os efeitos foram tão contundentes que eu mudei de profissão. Que eu saí da administração e tomei coragem de assumir a busca da terapia holística. Fui estudar floral, então eu não tenho como negar. Né? E hoje, por exemplo, quando eu vou a Minas, em Itaúna, que é a sede dos florais de Minas, né, o Dr. Breno Marques, que é um pesquisador assim, fantástico, né, que nós temos aqui no Brasil. Ele é doutor em tudo que você possa imaginar, ele não é só na área holística, ele é doutor na ciência mesmo. E ele, ele não é médico, ele é engenheiro químico, ele é bioquímico, ele é um monte de coisa. Não vou saber todas as especialidades dele. Mas ele tem um laboratório de física quântica lá em Itaúna, né, dentro dos florais de Minas. E lá ele faz inúmeros testes com os florais. Então ele não parte do princípio da crença, ele nunca pediria que alguém acreditasse, porque ele tem uma mente científica. Né? Ele pede que você experimente, que você faça os experimentos. E tem experimentos fantásticos. Né? Por exemplo, dentro do que da física quântica se chama de emaranhamento quântico, né? Que significa assim, quando duas substâncias
substâncias ficam próximas, elas se misturam de tal forma que nunca mais elas serão separadas. Como nós dois, nesse momento que estamos próximos, estamos nos misturando. Então ele faz muitos experimentos com a água. E ele vai provando o quanto a água ela é um gravador. Tudo que você falar perto da água, a água registra. E isso é quântico. E o floral, o elemento que conduz a energia da flor para a gente é a água. Então ele realmente causa diferenças. A gente percebe, por exemplo, quando você trabalha com animais com floral, o animal não acredita no floral, ele não sabe o que é acreditar. Quando você usa floral em plantas, você sabia que você pode usar em plantas? Lógico. Jura? Quem tem mais afinidade, né, com o trabalho de planta, se tem uma plantinha morrendo, você pode pingar o floral que ela melhora. Olha, eu não sabia. Quando você tem um animal que tem um comportamento... Durante muito tempo eu tive em São Paulo um programa na Rádio Globo, na AM, né, não tive um programa, eu participava de um programa chamado Globo Animal, onde eu receitava só para bicho. Jura? Era muito interessante porque as pessoas ligavam, o programa era ao vivo, na rádio mesmo, de antigamente, né, gente? E as pessoas ligavam dizendo assim, o meu papagaio tem tal comportamento, não era só cachorro. O meu cachorro tá precisando. Então, vamos lá. Aí. As minhas tomam e em casa todo mundo toma. Você sabe, Simone, nesse final de semana, até comentei isso contigo via WhatsApp, né? Depois da palestra que eu fui assistir, sua, né? Se não me engano, foi quinta-feira, não me lembro ao certo, lá nas Irmãzinhas, você havia comentado sobre os florais. Bach descobriu sentando próximo de uma árvore, identificando as energias que circundavam a árvore. E eu fiz uma experiência. Eu fui esse final de semana para o sítio da família, aqui em Passaquá, e sentei debaixo de uma árvore. Mas nada aconteceu. Nada aconteceu, não. Com toda certeza, muita coisa aconteceu. O que diferencia a gente de Bach é o nível da sensibilidade de cada um. Percepção. Da percepção. Então eu não posso dizer que uma coisa não está acontecendo porque eu não estou percebendo. Entendi. Né? Por exemplo, nesse exato instante, ondas de rádio estão passando por nós. E nós não estamos percebendo. E se você tiver uma outra pessoa, às vezes com mais sensibilidade, ela sente a interferência na mente dela das ondas de rádio. Ondas de celular. Dá até um pouco de inveja, né? Eu queria sentir isso, gente. A gente não pode esquecer que quem tem uma sensibilidade para o gostoso também tem para aquilo que não é tão gostoso assim no mundo. Todo dom traz as suas responsabilidades. E foi engraçado porque assim, eu sentei debaixo da árvore. E eu virei para minha família e falei, gente, eu vou subir o morro, vou lá passear, vou ver a vista. Fui nada. Fui me esconder no pomar. E aí sentei debaixo de uma árvore e fiquei 5 minutos. Meditando, fechei os olhos, comecei a fazer uma prece, etc. Eu não senti nada. Aí sentei na cerca, que era um pouquinho mais em cima, perto da árvore. Falei, se eu chegar mais perto da copa da árvore, é capaz de eu sentir mais alguma coisa. Nada aconteceu. Eu subi na árvore, Simone. Eu subi na árvore. Ainda liguei para minha namorada depois e falei, amor, eu estou subindo na árvore. Voltei a subir em árvore. E ela não entendeu também, não entrei no quesito da meditação e das energias da árvore e tudo. Mas eu não senti, então, e se eu ficar praticando, é capaz de eu despertar isso? Então, você falou uma palavrinha aí chave. Fiquei 5 minutos meditando. Olha como a nossa mente é apressada. 5 minutos e nada aconteceu. Gente, Bach dedicou a vida dele a sentar embaixo da árvore. Né? Buda fez isso. Buda fez isso. Então, a gente quer coisa assim, tipo, sentei para meditar. Poxa vida, nada aconteceu. Não mudei, né? Repeti um mantra, nada mudou. Não vai mudar assim realmente. Porque a gente passa 24 horas pensando negativo. Porque até quando a gente está dormindo, né, se a gente levar em conta que normalmente antes de dormir os pensamentos não são tão bacanas, porque você está sintonizado num programa de TV que não é tão legal, numa conversa mais pesada, você vai dormir, você fica naquela frequência. Então você fica 24 horas ali preocupado, ansioso. Aí dessas 24 você tira 5 minutos, né, para relaxar. Não vai relaxar. É preciso persistência, é preciso uma dedicação realmente. Mas todos têm potencial essa capacidade de Bach, né, que é a capacidade que o Dr. Breno tem, que tantos outros percebem. Eu vou tentar durante 1 ano. Daqui a 1 ano eu volto a falar contigo.
Simone, deixa eu te falar. Os florais, qualquer pessoa pode ter acesso a esse floral? Por exemplo, estou com ansiedade, fui numa farmácia e li lá, olha, floral para ansiedade. Eu posso me, digamos, automedicar mesmo, não sendo um medicamento, né? Mas... Poder você pode, né? Isso não tem dúvida nenhuma. Quando o Bach criou os florais, a ideia dele era a automedicação. Entendi. Mas o que acontece? Né? Como hoje a gente tem uma oferta muito grande também de florais, né? Você pode ir lá, você vai encontrar vários sistemas com várias emoções. Mas como que eu vou cuidar de mim sem me conhecer? Esse que é o problema. Qual a função do terapeuta? Ele funcionar meio como um espelho para você, tá? Para você poder olhar e se conhecer, se entender melhor. Porque a ansiedade, por exemplo, é uma palavra tão generalizada. Para a ansiedade, você não tem um floral para a ansiedade. Você deve ter aí, se a gente contar todos os sistemas, pelo menos uns 80 florais diferentes só para a ansiedade. Sem exagero. Nossa, eu não sabia. É muito. Por quê? A minha ansiedade é diferente da tua. Sim. É individual a história. Né? Então, quando a gente bate um papo com a pessoa e faz uma entrevista para poder entender qual floral que ela necessita, você vai percebendo que eu nunca dei duas receitas iguais. Não tem como, porque você vai misturando nos florais, na receitinha, né? E aí, para cada pessoa, você vai fazer uma mistura diferente. Então, pode se medicar sozinho? Lógico que pode, tá? Mas se você tiver ajuda, não precisa ser a minha ajuda, não estou falando isso de interesse próprio, não, gente. Claro. Qualquer pessoa que você procure, que tenha esse olhar para você, que tenha o conhecimento, né, lógico, da técnica, vai ser mais fácil aprofundar isso. Uma pergunta de curiosidade agora, Simone. Já apareceu algum paciente que você olhou assim, tipo, na primeira consulta e falou, não tem jeito, volta, nasce de novo, sei lá, vai... Já aconteceu? Não, mas eu acho que por conta da minha filosofia de vida, né, eu tenho assim, isso já é uma questão pessoal, isso vai além da holística, né? Para mim, nós todos somos energia divina, nós todos temos essa conexão com Deus. Então eu não posso, se eu tenho essa certeza, para mim não é uma crença, é uma coisa muito além disso, né? Essa certeza de que você é uma energia divina, você pode estar se manifestando no momento totalmente em desequilíbrio. Já atendi pessoas com desequilíbrios graves, né? De precisar de ajuda psiquiátrica, situações mais graves mesmo. Mas, por mais negra que seja aquela nuvem que o encobre, a luz está ali dentro. Então eu sempre tento ter esse olhar, né? Quando a pessoa senta, na verdade eu tenho até uma técnica, vamos dizer assim, pessoal, se você chega no meu consultório, naquele nível de desequilíbrio total, que eu olho, penso isso, falo, meu Deus, por onde eu vou começar? Não sei o que fazer com essa pessoa, né? Eu só faço uma coisa, eu deixo você falar, e enquanto você fala, né, vou contar um segredo aqui, né? Enquanto você fala, na minha mente, eu vou visualizando a tua luz, eu vou agradecendo a energia divina em você, eu vou visualizando o oposto do que você está manifestando. E olha, eu já tive experiências inenarráveis com isso, assim, de perceber como a pessoa sai diferente do consultório e não é graças a mim. É o fato de que quando eu visualizo aquilo, eu cutuco aquela energia divina dela. Muda a vibração. Muda a vibração. E aí quando você muda a vibração, a pessoa reage de forma diferente. Então eu nunca desistiria de um paciente. Eu posso chegar à conclusão que eu não tenho capacidade para atendê-lo, né? Que não é a minha praia, que eu preciso de ajuda de alguém mais especializado, mais experiente, vou encaminhar, não tenho o menor problema de encaminhar o paciente, mas achar que ele não tem jeito, não. Eu posso achar que eu é que não tenho competência suficiente. Entendi, legal. Nós estamos com um número bacana, podendo assistindo aqui pelo Facebook, o pessoal todo prestigiando. Eu queria dizer para vocês, se quiserem mandar alguma pergunta para a Simone, está à disposição, nós passamos aqui para ela, se quiserem tirar alguma dúvida, tá bom? Para quem chegou agora, Simone Bittencourt, terapeuta holística, aqui com a gente no Fala Comigo. Simone, você comentou agora sobre o Deus, todos nós somos uma essência de Deus. O que é Deus para você? Difícil responder isso em 3 palavras, né? Deus para mim é absolutamente tudo. Uma metáfora que eu costumo usar, né, é assim, quando você olha para o sol e você vê o sol e os raios de sol, você não consegue definir onde termina o raio e onde começa o sol. É uma coisa só, né? Então eu entendo que
Deus é a fonte de tudo, é a fonte da luz. E se Deus é essa fonte da luz, eu sou a luz emanada de Deus. Então, eu e Deus estamos em comunhão constante. Então, eu não vejo Deus de forma assim, personalizada, né, como se ele fosse um velhinho de barba branca, sentado no céu, apontando o que é certo ou errado. Mas é absolutamente tudo, essa consciência, esse amor. Não existe nada no mundo que não tenha por detrás. Eu falo que Deus brinca de esconde-esconde. Né? Ele se esconde por detrás das pessoas, ele se esconde por detrás dos fatos, das coisas, mas em tudo, se eu educar o meu olhar, eu acho Deus. Isso é interessante, né? É aquilo que Jesus, né, comentou, né? O Deus que habita em ti, habita em mim. Exatamente. Né? E Hélio Couto, por exemplo, fala que nós todos temos uma centelha divina dentro de nós, né? E é muito interessante quando o Deus se conecta. Porque eu posso escolher ser essa centelha. Quer ver, por exemplo, assim, eu posso de repente receber uma herança. Tá? Eu fui lá, sei lá, faleceu um primo lá de longe e deixou para mim $1 milhão. Só que ele deixou esse dinheiro lá nos Estados Unidos. Está no meu nome, está depositado no banco, mas eu não sei que eu tenho. Aí eu vivo aqui no Brasil, pobre, miserável, sendo que eu sou herdeira de $1 milhão. Então, a primeira coisa que teria que acontecer seria alguém me informar. Eu preciso tomar consciência. Nossa, eu sou herdeira de $1 milhão. Mas depois que eu souber que eu sou herdeira, vem um outro ponto. Eu tenho que achar o banco e eu tenho que saber a senha. Ou eu dou minha assinatura, ou eu acho minha senha, mas eu tenho que ter algum sistema que eu consiga acessar aquele dinheiro que está dentro do banco. Senão eu vou continuar miserável mesmo, tendo direito a ele. Então, se eu vivo totalmente envolta só na vida material, sem tomar consciência de que eu sou essa centelha, de que eu sou essa luz, é como se eu não soubesse que eu sou herdeira. Exatamente. Então, a primeira coisa é saber que eu sou luz. E depois, como é que eu acesso essa luz? Né? Essa é a pergunta que todo mundo me faz. Tá bom, Simone, já entendi que você acha que eu sou luz, mas eu não consigo sentir. Como é que eu faço para eu sentir que eu sou luz? Bom, você tem que trilhar um caminho, né? Descobrir a senha, dar o primeiro passo. E aí tem muitos caminhos para isso. O floral é um dos caminhos que nos ajudam. E o caminho que eu falo que é inegociável, que a gente tem que passar por ele, é a meditação. Né? A meditação é justamente ir em busca da minha senha, né? Fazer com que eu ache dentro de mim essa fonte de luz. Depois que eu achar, eu vou aprender a usar o dinheiro, ou seja, eu vou aprender a usar a luz. Exatamente. Para quem nunca meditou, Simone, como começa? Igual eu te falei, eu cheguei debaixo da árvore e fiquei 5 minutos orando, rezando, fazendo minhas preces, conversando com meu Deus, com Deus. Mas assim, existe algum caminho para meditar da forma correta? Então, oração não é meditação. Oração é uma coisa, meditação é outra. Na oração, você fala com Deus. Né? Na meditação, na oração, você está, né, ou fazendo uma oração pronta, ou usando suas próprias palavras, você está falando, pedindo, agradecendo, seja o que for. E na meditação? Na meditação você cala. Na meditação é hora de ouvir. Imagina se eu estiver aqui falando sem parar e você falando ao mesmo tempo. Nós não vamos nos entender. Então, orar, eu acredito que orar é fundamental, aí já não tem a ver com a holística, tem a ver com a minha vida pessoal, né? Sou amante da oração, mas eu preciso calar, eu preciso aquietar minha mente, eu preciso ouvir Deus, ouvir meu eu divino, ouvir a minha intuição, ouvir. Existem milhares, sem exagero, milhares de técnicas meditativas. Desde as mais tradicionais, que quando a gente pensa em meditação, você pensa em sentar de perna cruzada, fazer o Om, aquela coisa toda, né? Isso é a imagem tradicional da meditação. Até as meditações dinâmicas, onde a gente trabalha o movimento, onde a gente dança, a gente solta sons, a gente chacoalha o corpo. Tá? Para que meditação dinâmica? Porque para quem tem, às vezes, uma mente muito acelerada, a pessoa não consegue, no primeiro momento, parar e sentar. Então, ela tem que pular, ela tem que gastar energia para depois silenciar. Mas, dentre todas as técnicas, eu falo que as técnicas, elas não são a meditação em si. As técnicas são simplesmente aquela ferramenta. Por exemplo, eu quero fazer bolo. Se eu quero fazer bolo, eu vou usar uma batedeira. Mas eu não vou comer a batedeira, ou vou usar na mão. Mas eu não vou comer a batedeira, eu vou comer
resultado que é o bolo. Então eu vou utilizar a técnica, seja tradicional, seja alternativa, para que a meditação aconteça. Para que a minha mente, de repente, dê uma acalmada e eu consiga perceber melhor, né, a minha voz interior. Escutar música pode ser um caminho, porque muitas vezes quando nós estamos... Se bem que o ato de escutar música, você vai refletir e comparar a letra da música com algo também, né? A música com letra, né, se você for ouvir músicas cantadas, você vai entrar na emoção do que aquela letra está é isso que eu estou pensando. O ideal, se você vai fazer meditação, é uma música sem voz. Né? Uma música, ou um som... Som de pássaros. Pode ser um som de natureza, alguma coisa assim. Né? Mas o que a gente usa muito, principalmente para quem está iniciando o caminho, e esse iniciando, Paulo, ele vai desde os primeiros 5 minutos que você iniciou lá embaixo da árvore. Que eu parei no caminho. Às vezes até os primeiros 50 anos de meditação, tá? Jura? Porque isso depende de pessoa para pessoa. Tem gente que nos primeiros 5 minutos acha que está iluminado, outros mais lentos. A grande maioria é mais lenta. A gente usa a meditação guiada. O que é a meditação guiada? É você colocar alguém, né, que saiba guiar uma meditação, dizendo para você, olha, feche os olhos, relaxe, te ajudando primeiro a se concentrar. Então, a meditação guiada é uma concentração dirigida, né, para um objetivo. Por exemplo, no dia do workshop de quinta-feira, eu lancei o produto novo meu, né, que é o Meditando com os Florais de Minas. Então, ali, nesse Meditando com os Florais de Minas, é um conteúdo online, onde eu gravei 40 meditações guiadas. São meditações que você escolhe pela emoção que você está vivendo no momento. Então, você tem um menu de emoções. Por exemplo, hoje eu estou ansioso. Eu vou colocar a palavra-chave ansiedade e vou ser direcionado para a meditação que vai guiar a minha mente especificamente para lidar com a ansiedade. Né? Ou para lidar com dificuldade financeira, com angústia, solidão, com medo, solidão, o que for. Então, aquela técnica, ela vai ajudar a acalmar a minha mente. Ela é a técnica. E a hora que acabar, essa meditação que eu gravei, elas duram 5 minutos, 8 minutos, são rápidas. Tá? Mas a hora que acaba, eu falo sempre para as pessoas assim, acabou a meditação guiada, agora que é a hora boa, fica quieto um pouquinho. Dá um tempinho, fica ali 1 minuto que seja. Esperar o remédio fazer efeito. Exatamente, né? Deixa sentar, desfruta. Não termina a meditação já olhando no relógio e saindo correndo. Se a meditação é de 5 minutos, reserva 10 minutos para aquele momento. Porque 5 minutos é guiado, 5 minutos é você quietinho, deixando a intuição fluir. Interessante. Então, na verdade deve ser por isso, então, até no dia da palestra, até comentei no final, que no Tibete, por exemplo, os tibetanos, eles ficam fazendo movimentos repetitivos, talvez para despertar a concentração, né? e a aquietação da mente. Né? O primeiro passo da meditação é a concentração. Tanto que às vezes a gente se equivoca chamando de meditação, o que na verdade é concentração. Eu posso me concentrar, por exemplo, em uma palavra, né, que é o chamado mantra no Oriente, né, desde os mantras em sânscrito, que são os tradicionais, até uma palavra em português. Por exemplo, paz. Paz é mantra. Se eu sentar e ficar mentalizando paz, 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 eu vou tentar focar a minha mente na paz para silenciar. Né? Posso visualizar uma imagem, uma flor, um sol, né? Alguma coisa que me acalme, o rosto de alguém que simbolize para mim algo de espiritualidade, por exemplo, o rosto de Jesus, né? Os olhos de Buda, qualquer coisa assim. Né? Então, você pode usar vários instrumentos e cada pessoa tem que experimentar para descobrir qual é a sua técnica. Claro. Né? Porque não tem algo que sirva para todo mundo. Senão eu precisava ter gravado 40, né? Eu podia ter gravado uma só. Verdade. E, Simone, a gente estava falando agora sobre ansiedade. Né? Eu gosto de ler muito. Eu até te mandei uma frase do Augusto Cury, um psicanalista, e ele fala que a ansiedade é a doença do século XXI. Eu, em particular, eu assimilo a ansiedade ao excesso de informações que hoje nós temos. Então, por exemplo, antigamente eu digo há 20, 30 anos atrás, as pessoas trabalhavam, terminavam o expediente 6 horas da tarde, faziam a sua janta às 7 da noite, das 7h30 às 9, 10 horas da noite,
era relacionamento interno com a família, sentava na calçada para conversar com os amigos e não sabia do que acontecia no mundo inteiro praticamente, a não ser que fosse viciado em jornais, mas dificilmente era, né? Então, você enxerga essa doença, digamos assim, a ansiedade, fruto disso também, como eu enxergo? É um conjunto de coisas, né? Na verdade, o excesso de informação, realmente, ele nos deixa mais ansiosos, nos deixa mais medrosos. Sim. Porque antes você não sabia que tinha acontecido um assalto na cidade vizinha. Agora você sabe o que aconteceu até do outro lado do mundo. Exato, né? Na sua esquina. Na esquina e tudo, né? Mas, além disso, a informática nos deixou também muito ansiosos. Por exemplo, quando a gente estava falando, quando eu fui morar em São Paulo, eu fui para São Paulo em 1987. Nossa, 87. E voltou em 93. Voltei em 93. Em 87, quando eu fui, não tinha internet. Então, os meus amigos aqui de Cruzeiro escreviam carta para mim, né? E eu ficava na ansiedade de chegar a carta. A carta demorava uma semana de Cruzeiro a São Paulo. Aí a carta chegava, eu tinha que responder, ir ao correio, postar a carta. Ou seja, se alguém me mandava uma pergunta, até eu mandar a resposta, eram 15 dias. O problema já até passou. Já tinha resolvido, né? Hoje, se eu pego o WhatsApp, te mando uma mensagem e você não visualiza, eu já começo a ficar incomodada. Por exemplo, eu tenho pacientes que quando me mandam mensagem no WhatsApp e eu não visualizo imediatamente, sabe o que eles fazem? Descobri que eles estão fazendo esse truque. Eles me ligam no WhatsApp, porque aí toca. Chama a atenção. Aí chama a minha atenção. Aí quando eu vou olhar, a ligação perdida. Na verdade, não era era só para que eu olhasse. Então, a internet ela foi fazendo com que a gente fique com cada vez menos paciência para esperar as coisas. E se eu não tenho paciência de esperar uma tela no meu computador carregar, né, como que eu vou ter paciência de esperar a minha vida amadurecer para as coisas chegarem no momento que tem que chegar? Eu quero tudo agora. Né? Eu quero sentar embaixo de uma árvore 5 minutos e me iluminar. Então, essa pressa que a gente tem vai deixando o coração constantemente acelerado. As crianças estão sofrendo de ansiedade. Né? Você pega... Hoje eu tive com um garoto no consultório, com o pai e a mamãe. Deve ter uns 6 anos, 7 anos. Eu não atendo criança, ele estava lá só esperando a mãe. E o molequinho numa ansiedade louca com a mãe, porque estava acabando o filme que ele estava assistindo ali no YouTube, sei lá. E ele já queria ir para o próximo. Ele não aguentava nem esperar que ele acabasse. Então, é realmente um mau século. E vem também de um certo vazio existencial, porque você ocupa a tua mente o tempo inteiro com um monte de informação que, se você for enxugar o que aquilo significa para você, não significa nada. Você sabe um pouco de muito, um pouquinho de muitas coisas, mas você não se aprofunda em nada. Quase ninguém lê mais. Se você escrever mais que 3 linhas numa propaganda do Facebook, a pessoa não lê. Se não tiver descrito na foto o que é, acabou. E agora não é nem foto, agora tem que ter vídeo. Né? A foto já dá preguiça. Então agora a pessoa quer o vídeo. E o vídeo não pode passar de 2 minutos. Exatamente. Passou de 2 minutos, você perde a vontade de assistir. Então aí há que ter um momento em que a gente chegue num ponto de retorno. Porque você vai, mas uma hora aquela corda vai arrebentar. Você vai ter que fazer um retorno. Acalma, senão a gente adoece. E também não pode dar um choque, né, Simone? Eu acho que, principalmente as pessoas que sofrem dessa doença, desse mal, eu acho que também não pode, por exemplo, olha, não vou mais pegar meu celular, vou me trancar dentro de um spa, dentro de uma fazenda e vou ficar 30 dias ali. Aí que eu acho que ela vai ensurdecer, né? Depende, né? Porque existem os casos hoje de vícios em tecnologia, né? Até deixo a dica aqui de uma pessoa super interessante para você entrevistar, a Carol Satin. Carol Satin, ela é coordenadora das FATECs, né? E ela é especializada em vícios em tecnologia. Então, ela aponta caminhos, né, para as famílias, tal, porque ela lida com as pessoas que são viciadas, que não é só aquela coisa assim, eu passo o dia com o celular, não. É aquela pessoa que entra em angústia com o que você falou, se você tira o celular dela. E já existem hoje, inclusive no Brasil, clínicas, igual você tem uma clínica para quem é um alcoólatra e ele tem que ficar radicalmente sem o álcool, você muitas vezes tem que colocar a pessoa numa situação onde ela radicalmente fique sem tecnologia. Eu acabei de vir esse final de semana do encontro, que é o Retiro Caminho da Borboleta, que eu levei um grupo para um antigo
antigo mosteiro, uma pousada que tem no alto de Delfim Moreira, e a gente ficou sexta, sábado, domingo, e eu peço na chegada, eu falo, gente, aqui não se usa celular, né? Todo mundo tem que conseguir abrir mão do celular sexta, sábado, domingo. Eu falo, olha, não se preocupe, que o mundo lá embaixo vai continuar girando sem a sua interferência, vai dar tudo certo, né? E isso já causa uma angústia enorme nas pessoas, porque é um retiro quase de silêncio completo. Faço alguns que são silêncio total. Esse ele é metade silêncio, porque no momento em que a gente se reúne, a gente tem algumas palestrinhas, alguns bate-papos que as pessoas podem participar, mas acabou aquilo, ela saiu do salão, é silêncio nos quartos, no refeitório, para caminhar, tudo é silêncio. E isso gera angústia. A pessoa fala, não, a sexta-feira eu olho para todo mundo, está todo mundo assim sufocado. Mas é unânime quando chega no domingo, que acaba o encontro, as pessoas falam, pensei que ia ser muito mais difícil do que foi. Como eu descansei de não ter que olhar para a telinha sexta, sábado, domingo. Eu acho que nós voltamos a ser humanos, né, com isso, né? Eu sempre trabalhei com recreação e lazer, né? Então, a minha profissão sempre foi totalmente contra a tecnologia, porque nós não brincávamos com outras crianças à base de joguinhos de celular. Nós precisávamos que as crianças soltassem o celular e participassem da brincadeira. Então eu sempre falava para as crianças, criançada, agora nós vamos voltar a ser humanos. Aí todo mundo levantava a orelhinha, assim, né? É muito interessante isso. Eu acho que eu fico um pouco viciado, sabia, Silmar? Todos nós ficamos, né? Eu trabalho hoje com a tecnologia. Eu não acho que a tecnologia seja ruim de forma alguma. Ela nos abriu portas, me abriu a cabeça, me fez conhecer coisas que a gente não tinha acesso, né? Na época da carta era muito mais complicado. Na época da enciclopédia Barça, não se compara, né? Eu sou da geração da Barça. Enciclopédia Larousse, né? Entendi. Não dá para que a gente tenha acesso hoje. Mas tudo é a questão do caminho do meio, o equilíbrio. Eu não posso me identificar tanto. Eu estava ouvindo uma entrevista recente dizendo o seguinte, que o Instagram ele está querendo tirar o número de curtidas que aparecem, você viu? Porque as pessoas estão ficando tão viciadas em olhar o número de curtidas que gera frustração. Se eu faço uma postagem, tem meia dúzia só de curtidas. E as pessoas estão adoecendo por isso. Né? Então, quer dizer, tudo é uma questão do limite. Eu posso usar muito bem a tecnologia, né? Mas também posso me perder nela. Simone, temos uma pergunta aqui, por sinal da minha mãe. Pelo menos minha mãe está me assistindo. Né? Ela está dizendo aqui que a mente dela funciona 24 horas por dia, até mesmo dormindo ela se sente agitada. Se você teria alguma dica para ela poder sossegar. Então, eu falo que a mente é igual pedal de bicicleta, né? Eu falei isso no meu workshop. Você está pedalando. Pedala. Quando você tira o pé, o pedal continua girando, né? Então, a mente, você está trabalhando com a tua mente, pensando, falando. Aí você fala, agora eu vou relaxar. Você senta para relaxar, a mente continua louquinha, né? Nossa mente é louquinha, eu falo que ela é barulhenta. Agora, como que eu vou aquietar essa mente? O pedal da bicicleta, ele não vai parar mesmo de uma hora para o outro. É preciso tempo. Você tem que tirar o pé e dar tempo, né, para ele ir desacelerando até parar. Você pode ir lá segurar ele na marra e parar? Pode. Você pode parar a tua mente na marra? Pode. Você pode tomar um Rivotril. Né? Você pode tomar um remédio que te dopa. Você vai parar. Mas não é essa a nossa intenção. Então eu tenho que aprender a desacelerar. Então, uma coisa que ajuda muito é trabalhar a presença, tem que estar presente. Por exemplo, né, uma dica para tua mãe, vai lavar uma louça, tente só lavar a louça, é a coisa mais difícil que tem. Abre a torneira, pega um copo e vai relatando para você mesmo, estou abrindo a torneira, estou lavando o copo, eu estou aqui agora. Então eu tenho que estar no copo, porque a gente lava o copo pensando no que fez ou no que vai fazer. Quantas vezes você toma banho pensando no banho? Nunca, né? Já deve ter acontecido, né? Não sei se a tua mãe dirige, mas muita gente me relata isso, comigo aconteceu muitas vezes, de eu sair da minha casa, né, para ir num determinado lugar e quando eu vejo, estou chegando na porta do meu trabalho. Não sabe como foi. Porque eu falo, como é que eu vim parar aqui, gente? Eu não vi o caminho. Né? Então falta presença. Então o primeiro passo para uma meditação, trabalha a presença. Andar andando, como a gente diz assim, tem um aforismo, andar andando, comendo. Eu tenho que estar presente naquilo
Obrigado, Simone. Simone, vamos lá, agora vamos fazer uma brincadeirinha. Qual que é o seu hobby? O que você gosta de fazer nas horas livres? Ixi, eu gosto de muita coisa, né? Eu gosto de música e toco bateria, toco percussão. Eu nunca imaginaria isso. Imagina, né? Mas deve tocar bossa nova na bateria, né? Não metaleira. Não, metaleira não. Mas assim, eu não posso dizer que eu toco bateria. Eu estudo bateria. Entendi. Né? Porque meus irmãos são músicos e eu nunca na minha vida pensei em tocar nada. Toquei violão na época da adolescência, mas por aquela coisa assim, se apaixona pelo professor e aprende a tocar violão. Né? Entendi. Mas eu já estava com 40 anos, 40 e poucos anos já, mais de 40. E eu levei meu filho para fazer uma aula com meu irmão de bateria. E aí ele estava lá fazendo aula e meu irmão dando umas dicas do que ele deveria estudar em casa. Ele falou para mim, presta atenção, que precisa ajudar ele em casa. Eu prestei atenção e falei para ele, sai daí, deixa eu sentar aí para experimentar. E aí eu me apaixonei, eu nunca imaginei que eu ia me apaixonar. Né? Por quê? Porque bateria é um caminho para a meditação. Parece a história que ela é barulhenta, né? Exatamente. Mas o que acontece? Bateria, pura coordenação. Se você pega um exercício, pega uma partitura de bateria, você vai começar a tocar. Um segundo que a minha mente sai dali, o tempo da eu erro. Não é nem só o tempo eu já perco direto mesmo. Eu sou ruim, eu sou péssima como músico, mas eu adoro. Mas assim, se eu vou fazer um exercício de coordenação e eu penso no que eu vou fazer depois que eu sair dali, eu erro. E eu não consigo acertar. Quando eu começo a errar, meu irmão, volta pra cá. Olha a atenção. Foco. Então, a bateria me ajuda a meditar. E a percussão, nós temos um grupo chamado Holodonas. Que é um grupo Holodonas. De Olodum, Holodonas. Só porque mulheres? São só mulheres. Só donas. Né? Não somos tão novinhas mais, só donas. O Holodonas, ele é um grupo de percussão, né, que meu irmão criou lá no IMB, Instituto Musical Bittencourt. Meu irmão é Júlio Bittencourt, para quem não conhece. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Júlio Bittencourt. E ele criou esse grupo para as mulheres que não têm intenção de serem artistas, mas que querem ter uma experiência com a musicalidade. Querem descobrir que a gente pode tocar um pandeiro, tocar um tambor, tocar vários instrumentos percussivos. Isso traz uma alegria para a vida. Eu sou apaixonada pelas aulas de percussão. Faz 3 anos que esse grupo começou. É aberto, né, para quem quiser ir fazer uma aula experimental. Mas eu nunca toquei antes. Pode ir, que você vai achar uma maneira de se encaixar ali. Né? Então eu faço 2 vezes por semana. Eu faço bateria, faço percussão. Que são hobbies que são minha paixão. Né? Amo cozinha, adoro fazer comida indiana, porque eu sou apaixonada pela Índia, então a culinária indiana que eu gosto. Adoro escrever, ler, meditar. Olha, adoro fazer muita coisa. Atividade física, pilates. Hobby é o que não falta. Não falta. Eu não sei onde eu arrumo tempo, mas eu tenho muita coisa. Que bom, que bom. Um livro predileto? Ixi, impossível. Né? Porque assim, um livro predileto. Eu amo autores, tá? Por exemplo, Joel Goldsmith, um autor que eu amo e digo para todo mundo ler. Tá? Joel Goldsmith tem um livro dele chamado Trovejar no Silêncio. Fundamental, gente, livro fininho, fundamental. Osho, Krishnamurti, nossa, tanta gente, Richard Bach, Trigueirinho, tem muitos autores. Eu não conseguiria dizer para você um livro. O momento de hoje, qual seria? Bom, o Bhagavad Gita, ele me acompanha. Né? O Bhagavad Gita eu leio todos os dias algum trecho dele. Ele me inspira muito. Não poderia dizer. O Bhagavad Gita, a gente fala que ele é a Bíblia hindu. Né? E aí é uma conversa de Krishna com Arjuna, seria de Cristo com seu discípulo. Né? Legal. E ali ele vai falando sobre o amor a Deus, sobre a vida dedicada ao divino. E isso me move. Um ídolo? Também são muitos, né? Por exemplo, eu tenho uma paixão pela Ama. Ama é a guru do abraço, a santa do abraço. Eu tive a Índia agora com ela e é uma pessoa por quem eu tenho uma admiração imensa, porque é uma mulher de origem humilde, de vila de pescadores, e ela dedica a vida dela a abraçar as pessoas, já abraçou mais de 40 milhões de pessoas no mundo. E quando você vai ao Darshan é o momento que ela vai abraçar as pessoas, ela se senta para abraçar as pessoas às 10 da manhã e ela vai até o dia seguinte, amanhecer, sem se levantar
para se alimentar, sem ir ao banheiro, sem tomar água, ela não para. Se alimenta de energia. De energia, ela só abraça. A dedicação do amor, ela abraça leprosos, ela abraça animais, ela abraça tudo e todos. E ela equilibra muito bem, porque ela não só abraça, ela não só dá amor e colo. A palavra ama significa mãe, né? Então ela não só dá esse lado mãe, mas ela também tem um trabalho ativo no mundo, porque ela ajuda pessoas, ela tem hospitais, ela tem escolas, ela tem faculdade de medicina, ela tem um monte de coisa que ela mesma está construindo, né, com as doações, lógico, das pessoas, mas ela também tem esse lado ativo. Então eu tenho uma admiração imensa pela Ama, mas eu seria injusto dizer que ela é o meu ídolo, porque eu tenho vários ídolos. Entendi. Bacana. É Ama, né? Ama. Ah, legal. Para o pessoal que quiser procurar depois mais informações, Ama. Simone, na quinta-feira, na palestra que nós estivemos, você utilizou uma frase que eu sempre utilizei na minha vida, que é: somos todos luz. Né? Até você chegou a comentar que é um mantra, se não me engano. Eu acho que foi alguma coisa desse tipo que você falou, ou era um lema, alguma coisa assim. O que é somos todos luz? É exatamente aquilo que você falou da centelha divina? É o sol e o raio de sol. Se Deus é o sol, simbolicamente, né, gente? Se Deus é a fonte da luz, é o sol, e eu sou esse raio de sol, eu sou um com Deus, eu sou luz constantemente. Eu não estou no momento, no estado luz, porque a minha luz, ou seja, eu estou oculta. Oculta pelo quê? Pelos meus desequilíbrios temporários, pelos meus pensamentos, mas é como um dia nublado, né? O céu pode estar todo carregado, mas o sol continua lá, né? Então a luz em nós, ela é inabalável, a todo momento, seja o que for que você estiver passando na tua vida hoje, a tua luz está inabalável. E se você der atenção a ela, você encontra essa fonte de paz no seu interior. Que é o foco, né? Que é o que importa, o resto passa. Eu estou lendo um livro agora, não sei se você já chegou a ler, provavelmente sim, que é O Monge e o Executivo. Que é sobre liderança, né? E aí o monge, que era um líder executivo, que até o nome dele no livro é Simeão, né? Ele fala para os seus aprendizes que, na verdade, para você ser um grande líder, você precisa servir. E para servir, primeiro você precisa se conhecer. Ou seja, se eu quero espalhar a minha luz, primeiro eu tenho que saber que eu sou luz, né? Esse é muito a melhor coisa que eu posso fazer pelo outro é me iluminar. Porque nós somos campos vibratórios, né? Frequências vibratórias. Eu irradio aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu estou pensando. Então, se eu estiver sentada aqui do teu lado, e a minha mente, o meu coração estiverem carregados de angústia, de ansiedade, de problemas, de dor, o que for, o que eu tenho a oferecer para você no momento é isso, né? Então eu vou chegar trazendo essa vibração. Quando eu cuido de mim, né? Quando eu me encho de amor, quando eu descubro a minha alegria, quando eu encontro o meu sentido, eu vou irradiar isso. Sim. Amor, alegria. E aí, ao estar perto de você, eu vou estar te oferecendo algo melhor. Então, servir, para mim, o primeiro passo de servir é esse. Porque eu posso servir de várias formas, eu posso ajudar pessoas na rua, eu posso, né, pegar animais, tudo isso é válido. Mas eu posso ajudar você acendendo a luz, acendendo a minha primeiro. A gente nunca pode servir aquilo que nós não temos. Não, a gente só dá o que tem. Exatamente. Bom, passamos 1 hora já conversando. Olha, nem sentimos, né? Gostaríamos de agradecer a todos. Estive aqui hoje com a Simone Bittencourt, terapeuta holística aqui de Cruzeiro.